Os metais são os elementos químicos capazes de conduzir a eletricidade e o calor. Eles apresentam um brilho característico. São tenazes, dúcteis, maleáveis e dispõem de uma boa resistência mecânica. São altamente eletropositivos, tendência a formar cátions e comunicação metálica. Na estação 5 está representado o magnetismo, que se define como a capacidade de atração e repulsão em ímãs e metais. Esse fenômeno pode ser explicado através das forças de polo, que é a presença de um polo positivo e outro negativo. Alguns objetos da estação não foram atraídos pelo ímã porque em sua composição não existe o ferro, o qual evidencia e facilita a atração com o ímã através do ferromagnetismo. Os metais que apresentam a propriedade de atração, como o ímã, são o inox ferrítico e aço carbônico, sendo então o resultado esperado. Exemplos de ímã no nosso cotidiano são os ímãs de geladeira e a bússola. Como a agulha da bússola é magnética, com polo norte e sul, ela sofre a ação do campo magnético terrestre, qualquer que seja o local da superfície da Terra em que você se encontra. Já os ímãs de geladeira são constituídos de uma mistura de materiais plásticos e óxidos de ferro. Eles geram pequenos campos que magnetizam o metal da geladeira, fazendo com que as partes se atraem. Com essa atração, o ímã gruda na porta do refrigerador. Os materiais podem sofrer vários tipos de processamento, como a solda, estiramento, laminação e reciclagem. Em especial, as latinhas passam por prensagem das chapas de alumínio em formato de copo, afinando a espessura e altura por altas pressões, limpeza das latas por esterilização, colocar o rótulo, revestimento interno com spray que cria uma película plástica, moldagem do pescoço para colocar a tampa e a colocação da tampa. As latinhas foram passadas na lixa para que a sua tampa fosse retirada e, consequentemente, ver como são soldadas internamente. No total, as latinhas passam por 7 passos básicos e o alumínio substitui o aço por ser um material bem mais leve e fácil de moldar. A teoria que comprova a fabricação das latinhas é o processo de solda. Exemplos de processamento de metais no cotidiano são engrenagens e panelas. O processo de repuxo consiste em, através de ferramentas, conformar um metal, aumentando sua área superficial e diminuindo sua espessura. No caso do alumínio, esse processo é geralmente feito em tornos convencionais e por meio dele é fabricado as panelas. Conta 3 minutos aí. Com aquecimento ou esfriamento, os materiais sofrem um processo de dilatação e contração, em determinadas temperaturas, devido ao grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Estação 7, expansão térmica, uma chapa de alumínio com furo medido com um paquímetro. Foi aquecida para que uma bolinha, também medida com um paquímetro, pudesse passar pelo furo. Com o aquecimento da placa de alumínio, o diâmetro do furo aumentou, passou de 18,14 mm para 19,18 mm, fazendo a bolinha passar. O trilho de trem é um exemplo de expansão térmica no cotidiano. A fadiga de metais ocorre em 3 etapas: a nucleação de uma fissura em alguma irregularidade,
propagação da fissura e, por fim, a ruptura, podendo ter o clipe torto ou quebrado. Exemplos rotineiros de fadiga de metal é a quebra de chaves e o próprio clipe. Quando o clipe de metal foi alinhado, houve uma ruptura de um componente devido à tensão aplicada, não podendo voltar à sua forma original.